Tento me encontrar com o Senhor, me livrar dos males da dor, mas sempre algo estranho então vem, me afasta por inteiro do bem. Como é difícil conter, os sentimentos tomam você, te fazem agir, ser refém. E o desespero vai muito além, mas tua essência, Senhor, inflama e combate a dor, liberta com luz, com amor, o mal que ainda restou. Vem, Senhor, toma por inteiro o meu ser, transborda todo amor pra valer. Como é bom sentir o Senhor me envolver. Vem, Senhor, quando estou fraco, forte estou, pois clamo bem alto teu amor. Rendido em tua luz, liberto estou. Vem, Senhor, toma por inteiro o meu ser, transborda todo amor pra valer. Como é bom sentir o Senhor me envolver. Vem, Senhor, quando estou fraco, forte estou, pois clamo bem alto teu amor. Rendido em tua luz, liberto estou. Vem, Senhor, vem, Senhor. Boa noite, querido Mestre Jesus, querido Pai Celestial, querida Mãe Maria Santíssima, todos os nossos irmãos, trabalhadores da seara do nosso Mestre Jesus. Boa noite. Que a tua paz, que a tua luz, o teu amor, Jesus, possa invadir a todos nós, possa invadir a nossa terra, o nosso planeta. Possa, Senhor, percorrer cada canto, cada irmão que está angustiado, sofrido, desesperados. Que a tua luz, o teu amor incondicional, Jesus, possa envolver a todos eles, para que eles possam perceber, Senhor, algo tocando a sua sensibilidade, transformando, Senhor, esses sentimentos em conformação, em resignação, em esperança em dias melhores. A nós, Senhor, que estamos reunidos em teu santo nome, nós te agradecemos por todas as oportunidades que nos dá. Sabemos, querido Jesus, que tudo que temos passado aqui na terra, Senhor, é necessário ter uma razão de ser. Que a gente não reclame, que a gente não peça para tirar do nosso caminho, mas que a gente possa, Senhor, pedir-te que nos ajude, que nos dê sabedoria, que esteja ao nosso lado, nos dando força, nos intuindo, nos aconselhando, para continuarmos seguindo em frente, Senhor. Pois sabemos que a jornada é longa, às vezes pesada, mas somos muito confiantes em Ti, Senhor. Sabemos que iremos vencer. Obrigada, Jesus, por tudo que tem feito por nós, Senhor. Que o Senhor possa estar sempre conosco. Obrigada por tudo, Jesus. Que assim seja, Senhor. Bom, mais uma vez, boa noite. Vamos hoje dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, na questão 29, o item que vai tratar sobre propriedades da matéria, no capítulo 2, da primeira parte do Livro dos Espíritos, falando sobre elementos gerais do universo. Antes de lermos a questão, vamos estar esclarecendo um pouquinho sobre o que é a matéria e o que é essa matéria que vamos estar trabalhando. No estudo passado,
vimos que acerca do fluido universal, sobre o fluido vital, sobre o espírito, a matéria, que constitui, né, o nosso universo. E agora, entrando aqui nessa questão, na questão 29, Allan Kardec pergunta aos espíritos: a ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? Primeiro, vamos esclarecer aqui o que é ponderabilidade. Ponderabilidade é a qualidade do que é ponderável, ou seja, do que se pode pesar, aquilo que tem peso, que ocupa um espaço. Então, a ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? Os espíritos respondem: da matéria, como a entendeis, sim, ou seja, aqui no nosso plano, dessa forma, sim. Mas não da matéria considerada como fluido universal. A matéria etérea e sutil que forma esse fluido é imponderável para vós, e nem por isso é menos o princípio da vossa matéria pesada. Com isso, vemos que há mais de um tipo, vamos dizer assim, né, de matéria. Tem a matéria que é ponderável, essa que constitui, que forma o nosso mundo físico, e tem a matéria imponderável, que tanto é a matéria dos espíritos, ou seja, aquilo que forma o perispírito, as colônias espirituais, como também o fluido universal, que é uma matéria imponderável. Então, aqui, os espíritos respondem que sim, da matéria que a gente entende, ou seja, aquela que os nossos sentidos conseguem perceber, conseguem ver, tocar, sentir, nosso corpo físico, uma matéria como a mesa, uma matéria inerte, né? Uma matéria física, palpável. Sim, é ponderável. Agora, a matéria, do ponto de vista espiritual, vai muito além daquilo que os nossos olhos carnais conseguem estar percebendo, conseguem estar definindo também. E Allan Kardec faz um esclarecimento. A gravidade é uma propriedade relativa, fora das esferas de atração dos mundos. Não há peso, do mesmo modo que não há nem acima nem abaixo. Com isso, vemos que, se formos estudar a física, vamos ter uma resposta. Agora, se formos estudar muito além do que o nosso mundo aqui consegue estar definindo, vamos compreender que há uma extensão de características, de propriedades, de definições. Então, temos a matéria, que para a física, né, é qualquer coisa que possui massa, ocupa espaço, está sujeito à inércia. Tudo aquilo que a gente pode estar movimentando, tirando de um lugar e colocando em outro, e ali permanecer. Tudo aquilo que constitui uma massa física, como o nosso corpo, tanto a matéria viva como uma matéria morta, né? Ela ali é o que define uma matéria na visão da física. Agora, para a visão dos espíritos, matéria é tudo o qual o espírito consegue exercer uma ação. Por meio dos fluidos, né, do espírito, ele consegue estar exercendo uma ação. Então, o espírito exerce uma ação tanto sobre a matéria física do mundo carnal, quanto sobre a matéria espiritual, certo? Porque a partir dos fluidos que é manipulado junto com os fluidos do próprio espírito, quanto dos fluidos do encarnado, o espírito desencarnado pode estar manipulando a matéria física, com o que a gente chama de efeito físico. Está derrubando um objeto, está acendendo a luz, está ligando um som, um rádio, está se comunicando conosco. Tudo isso significa uma ação do espírito, certo? E então, só que nós não conseguimos estar promovendo uma ação acerca da matéria espiritual. Somente há, né, de lá para cá, nessa manipulação da matéria, tá bom? E com isso com esse estudo aqui sobre a ponderabilidade da matéria, a gente acaba definindo a matéria em 3 características. A matéria ponderável, que é a matéria do nosso mundo físico,
que preenche o mundo dos encarnados e dá origem aos corpos físicos, na qual a física, né, traz as suas atribuições, as suas características, a sua definição, como a gente já viu. Temos o segundo tipo de matéria, que é a matéria imponderável, é matéria do mundo espiritual, onde tem um tônus vibratório mais elevado, que não nos é dado perceber. Nós, com nossos sentidos limitados aqui, enquanto espíritos encarnados, não conseguimos estar percebendo o plano espiritual. E essa matéria imponderável é o que forma o perispírito, as construções do mundo espiritual e os fluidos espirituais. Agora, existe também uma terceira matéria, que é o que nós vimos na semana passada, o fluido cosmo universal. Este é a matéria elementar primitiva. Ou seja, o que é a matéria elementar primitiva? Aquilo que veio primeiro. Dali, desse primitivo, é que partiu todas as outras coisas. Tanto da matéria ponderável quanto a matéria imponderável, que é o mundo espiritual. Dispersa por todo o universo. Então, esse fluido universal, ele é o que dá o princípio de todas as coisas, né? Da manipulação desse fluido universal com a manipulação dos fluidos, né? É que vai fazendo as construções, tanto do mundo espiritual quanto do mundo físico. Uma matéria extremamente sutil, cujas modificações e transformações vão constituir a inumerável variedade dos corpos da natureza. Com essas definições, a gente consegue compreender um pouquinho mais sobre esse assunto, porque a gente acaba ficando com algumas dúvidas acerca dessa matéria, porque muitos compreendiam que o espírito era imaterial, que o perispírito e o mundo espiritual é imaterial, o que não é verdade. É um tipo de matéria também, mas uma matéria sutil, uma matéria mais evoluída, mais fluida. É uma matéria plástica, onde pode estar fazendo as modificações, moldando, modelando, assim como o nosso perispírito, que também é uma matéria plástica, porque ele pode estar sofrendo alteração de acordo com tanto com a vontade inconsciente quanto com a vontade consciente do espírito. O que seria isso? Uma vontade inconsciente. É quando ele se percebe de um jeito e acaba modelando o seu perispírito para assumir aquela forma, de forma inconsciente, como acontece com a licantropia, né? Que ali um espírito toma a forma de um lobo e assim por diante. Já teve casos na mesa mediúnica em que um espírito veio também, em que ele acabou assumindo a forma de uma pedra, né? Porque ele se moldou naquela pedra ali após o seu desencarne. E por não compreender que tinha realizado já a passagem, né, para o mundo espiritual. E a vontade consciente são os próprios espíritos que querem mudar a sua forma. Espíritos evoluídos podem estar assumindo uma roupagem, um formato de anjo, para se apresentar a pessoas, né, a espíritos encarnados, que vão aceitar de uma forma mais aberta a ajuda que esse espírito estaria ali levando a eles. Como também espíritos ainda ignorantes, que podem fazer essa manipulação do seu próprio perispírito para se apresentar em formas demoníacas, para assustar, para colocar medo, né, tanto em encarnados quanto em desencarnados. Agora aqui, na questão 30, Allan Kardec pergunta: a matéria é formada de um só ou de vários elementos? Os espíritos respondem: de um só elemento primitivo. Ou seja, tudo que existe, a própria matéria, ela parte de um único princípio. O princípio é o mesmo. Os corpos que considerais como corpos simples
não são verdadeiros elementos, mas transformações da matéria primitiva. Lá na tabela periódica que a gente aprende na química, na física, não é mesmo? Tem lá os elementos que são considerados elementos puros, elementos que dão origem a outros elementos, a partir da junção, né? Então, na verdade, esses elementos são secundários do próprio fluido universal, que é a matéria elementar primitiva, que dá origem a todas as outras coisas, a partir de uma manipulação. Questão 31. De onde provém as diferentes propriedades da matéria? Aqui, né, Kardec está perguntando acerca da matéria do nosso mundo físico, a matéria ponderável. São modificações que as moléculas elementares sofrem pela sua união e em certas circunstâncias. Então, para estar formando o corpo humano, os elementos, né, as moléculas, elas partiram do mesmo princípio do fluido universal que partiu para estar gerando ali a natureza, como a árvore, a água, todos os elementos. Tudo partiu de um mesmo princípio, que é do fluido universal, que é a matéria imponderável de primitiva, certo? Então, tudo partiu do mesmo princípio. Tanto para estar formando o mundo espiritual, quanto para estar formando o mundo físico. Tudo veio da matéria elementar primitiva, que é o fluido universal. A partir dessa proporção, né, dessa porção manipulada, é que vai estar sendo constituídas outras matérias, tanto físicas quanto espirituais. Então, retornando. De onde provém as diferentes propriedades da matéria? São modificações que as moléculas elementares sofrem pela sua união e em certas circunstâncias. Então, Deus quis criar uma diversidade, uma multiplicidade de matéria ponderável para estar formando o nosso mundo. E com isso foi fazendo as manipulações dessa mesma matéria, desse mesmo princípio. É como a água, que ela é constituída, né, de H2O. Agora, se eu acrescentar algum outro elemento, vou estar transformando em outro tipo de matéria. Mas tendo ali um princípio, né, que é o H2O. E assim com todas as coisas, todos os tipos de matéria. Tudo sofre uma modificação. Como é que o homem faz as suas criações? Né? Como que o homem fabricou o cimento? Como que o homem fabricou o tijolo? Como que o homem criou um carro? Tudo a partir de manipulações de diversas matérias, fazendo ali aglomerações, fazendo junções, fazendo combinações diferenciadas, porque cada junção diferente vai estar formando um tipo de matéria. Na questão 32, Allan Kardec pergunta: diante disso, os sabores, os odores, as cores, o som, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos não seriam mais que as modificações de uma só e a mesma substância primitiva? Sim, sem dúvida. E que não existem senão pela disposição de órgãos destinados a percebê-los. Mais uma vez, aqui Allan Kardec já chega a uma conclusão mais esclarecida, né? Porque todas essas perguntas estão acima de um mesmo propósito, de compreender essa matéria, a matéria do fluido universal, a matéria primitiva, para entender de onde surgiu a nossa matéria. Então está tudo unido. Para entendermos a nossa matéria, do nosso plano físico, temos que entender também, pelo ponto de vista espiritual, entender a origem dessa matéria, a partir do fluido universal, que é a partir do fluido universal. Então, aqui na questão 32, Allan Kardec já está chegando ali a uma compreensão
melhor acerca disso, acerca desse novo aprendizado, né? Porque hoje em dia, né, nós já compreendemos um pouco mais, porque quantas e quantas vezes nós não já estudamos o Livro dos Espíritos. Claro que a cada leitura a gente faz uma descoberta nova, a gente compreende um pouco mais mesmo, né? Pouquinho, viu? Porque é um conhecimento muito extenso e até mesmo complexo também. E Allan Kardec, quando ele foi fazer a sua pesquisa, né, fazendo as perguntas para os espíritos e recebendo as respostas, ainda era tudo muito confuso. Por quê? Allan Kardec tinha somente o conhecimento do que era descoberto pela física, pela química, pela biologia. Ele, como um grande estudioso, teve que estar fazendo ali uma remodelação dos seus próprios conhecimentos e pensamentos para estar alcançando a ideia dos espíritos, a ideia que os espíritos vieram trazer, certo? Então, aqui na questão 32, a gente percebe aqui que ele já compreendeu um pouco mais. E os espíritos respondem que sim, exatamente isso. E que não existe senão pela disposição dos órgãos destinados a percebê-los, porque é como uma comida. Sem sal, ela vai ter um sabor. Agora, se coloca ali um sal, um tempero, vai ter outro sabor. Porque tudo faz parte dessa combinação das manipulações dos sentidos. O nosso olfato, o meu olfato pode ser mais desenvolvido ou menos desenvolvido que uma outra pessoa. Assim como a minha audição. Tudo vai sofrer uma alteração de acordo com os corpos, né? Então, a minha composição física, eu posso ter mais habilidades ou menos habilidades do que outros. Ter um sexto sentido, por exemplo, mais aguçado do que outros, assim como a mediunidade. Sabemos que toda humanidade é médio no sentido de todas as pessoas conseguem estar estabelecendo um canal, uma conexão com a espiritualidade maior, por meio da intuição. E com isso, e dessa forma, vai estar sofrendo alterações de pessoa para pessoas. Pessoas que já são mais espiritualizadas vão conseguir estabelecer essa conexão com mais facilidade. E pessoas que são mais materiais, mais materialistas, não vão ter uma percepção para estar ouvindo de forma intuitiva os esclarecimentos dos espíritos. E temos os médios ostensivos, né? Que têm a sua mediunidade, os seus canais mais trabalhados, como da audição, como da visão, e consegue estar estabelecendo uma conexão diferenciada com o plano espiritual. Dessa mesma forma, acontece com a matéria. Vai de corpo para corpo. E quando eu falo corpo, eu digo no sentido assim, né? De pessoa para pessoa, de elemento para elemento, de molécula para molécula, assim como tudo vai depender do ambiente que se está realizando. Por exemplo, uma flor, uma planta, uma espécie de planta, que ela precisa do sol. Para ela estar, uma planta, né, que é, como é que se fala mesmo? Uma planta que ela precisa estar com incidência solar durante todo o dia. Ela é uma planta de calor, ela vai estar precisando ser regada mais vezes, se ela ficar em um lugar com sombra, ela não vai desenvolver. Agora, se eu pego essa espécie de planta e levo para um país que é muito frio, que chove muito, que venta muito, o que vai acontecer? Eu vou precisar fazer uma adaptação daquela espécie para que ela consiga sobreviver. Isso aconteceu durante todas as épocas da humanidade, né? Nem tudo que nós temos aqui no Brasil é de origem do Brasil. Muitos foram trazidos da Europa, de outros países pelos colonizadores, não é mesmo? E assim também. É da mesma forma com a matéria, com as junções, com a manipulação. E aqui na questão 33,
Allan Kardec pergunta: a mesma matéria elementar ou seja, a matéria elementar é a matéria primitiva, é suscetível de receber todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? Sim. E isso é o que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. Ou seja, por que tudo está em tudo? É justamente porque todas as coisas que existem partiam de um único princípio. A sua composição teve início lá com o fluido universal primitivo, em que Deus, né, vamos falar dessa forma alegórica, ele fez uma distribuição, e continua fazendo com todas as suas criações, fazendo ali uma distribuição dessa matéria imponderável, a matéria sutil, a mais etérea, a mais evoluída, vamos dizer assim, né? Que é o fluido universal, e fez ali como uma massinha de modelar, que precisa, para eu estar fazendo determinada coisa, precisa de uma quantidade maior. Para isso, precisa de uma quantidade menor. Para isso, e assim por diante. Fazendo ali essas alterações, essas manipulações. Então, quando diz que tudo está em tudo, é por isso mesmo, porque tudo que existe partiu de um único lugar. E Allan Kardec faz uma nota. O oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono e todos os corpos que catalogamos como simples não são mais que modificações de uma substância primitiva, que é justamente o fluido universal. Dada a impossibilidade até o presente a que estamos submetidos de remontarmos, a não ser pelo pensamento, a essa matéria primitiva, esses corpos são para nós verdadeiros elementos e podemos, sem maiores consequências, considerá-los como tais, até nova ordem. Isso aqui, Allan Kardec está falando pela visão da física, pela visão dos estudos científicos do plano carnal. Como esses elementos aqui nós sabemos que, na verdade, são elementos secundários, só que aqui, no nosso plano físico, a partir dos conhecimentos, dos estudos científicos, né, nós o chamamos de matéria primária, de elementos simples, né? Ou seja, que não tem alteração, que não sofreu ali uma manipulação para virar uma segunda coisa. Só que nós sabemos que até esses elementos simples são secundários. Só que o fluido universal, ele não tem como ser descoberto, comprovado pelos meios científicos do nosso plano carnal, porque foge completamente da nossa percepção. Tanto da nossa percepção pelo pensamento, né? Nós, enquanto espíritas, conseguimos estar concebendo pelo pensamento, mas eu digo no meio científico, né? Não tem como estar fazendo, provando a existência do fluido universal, porque foge completamente do sentido do maquinário, completamente do que eles poderiam estar observando pelo microscópio. Não é captável, assim como Deus. Deus não é captável, não é possível provar a existência de Deus. Isso é algo inato. Esse conhecimento da existência de Deus é um conhecimento inato, que nós nascemos, porque nós sabemos de sua existência. Só não temos como comprovar, prová-lo pelos nossos meios materiais, porque Deus está muito além disso. Deus não é um ser material. Assim como o fluido universal não é ponderável. Não sendo ponderável, não tem como provar pelos meios científicos, que precisa estar trabalhando em cima de uma matéria palpável. Palpável, digo, né, no sentido de ser ponderável, exatamente. Porque os elétrons, os prótons, eles não são palpáveis, mas eles têm como ser percebidos por meio de aparelhos específicos para estar captando a sua presença. Eles aqui ocupam um espaço, têm um peso, têm uma constituição, né?
E ainda tem outra nota aqui nessa mesma questão, em que diz: este princípio explica o fenômeno conhecido de todos os magnetizadores, e que consistem em dar, pela ação da vontade, a uma substância qualquer. A água, por exemplo, propriedades diversas, um gosto determinado e mesmo as qualidades ativas de outras substâncias, visto que não há senão um elemento primitivo e que as propriedades dos diferentes corpos não são senão modificações desse elemento. Resulta que a substância mais inofensiva tem o mesmo princípio que a mais deletéria. Assim, a água, que é formada de uma parte de oxigênio e duas de hidrogênio, torna-se corrosiva se duplica a proporção de oxigênio. Uma transformação análoga pode se produzir pela ação magnética dirigida pela vontade. Aqui Allan Kardec está trazendo um exemplo, entre outros que nós já demos aqui, né, agora, para estar compreendendo a possibilidade dessa alteração da matéria a partir das combinações. E é justamente o que acontece com a matéria elementar, com o fluido universal. Ele vai sofrendo alterações causadas pela vontade de Deus, vamos colocar dessa forma, né? Para surgir novas criações, para surgir novos elementos. Tudo é secundário do princípio universal, do fluido universal. E na 33A, Allan Kardec pergunta: essa teoria parece dar razão à opinião daqueles que não admitem na matéria senão duas propriedades essenciais, a força e o movimento, e que pensam que todas as outras propriedades não são mais que efeitos secundários, variando segundo a intensidade da força e a direção do movimento? Essa opinião, os espíritos dizem que é exata. É preciso juntar também, segundo a disposição, aí, né, 2 pontos. Segundo a disposição das moléculas, como vês, por exemplo, num corpo opaco, que pode se tornar transparente e vice-versa. Mais uma vez aqui trazendo um exemplo para estar comprovando essa alteração, essa disposição que a matéria se coloca para estar criando outra coisa. Aqui colocando como a força e o movimento sendo o princípio, o elemento primitivo, tá? E tudo que vem depois disso, depois da força empregada e do movimento realizado, surgem outras propriedades, que são aqui caracterizadas, qualificadas como as secundárias. O estudo hoje está um pouco corrido, mas é porque todas essas questões elas estão completamente interligadas. E para a gente compreender acerca da matéria e acerca do fluido universal, precisamos estar fazendo link com essas questões para chegar a uma conclusão, chegar ao esclarecimento, a compreensão desse estudo aqui, realizado por Allan Kardec no Livro dos Espíritos. Na questão 34, as moléculas diz assim: as moléculas têm uma forma determinada? Sem dúvida, as moléculas têm uma forma determinada, mas que não é para vós apreciável. Kardec pergunta mais uma vez: essa forma é constante ou variável? Constante para as moléculas elementares primitivas, mas variáveis para as moléculas secundárias, que não são mais que aglomerações das primeiras, porque o que chamais molécula está ainda distante da molécula elementar. Então, o que está se falando aqui? O que seria essa molécula aqui, classificada pelos espíritos como constante? O que seria? Porque eles falam constante para as moléculas elementares primitivas, ou seja, o fluido universal. Esse elementar primitiva é o fluido universal, tá, gente? Não podemos esquecer que está ali atribuindo um outro vocabulário, mas está sendo trabalhado
a partir do fluido universal, certo? O que quer dizer? Justamente que é imutável. Isso, o fluido universal, ele é imutável, ele é único, ele é próprio da divindade. Assim como a lei de Deus é imutável, porque já é pronta, já é perfeita. Não tem por que sofrer alteração. O fluido universal também. Ele já é pronto, já é perfeito. Dali surgem todas as coisas. Todas as outras coisas. Então, é constante. Não sofre alteração. Não é variável. Não é imutável. Não é mutável, desculpa. Mas variáveis para as moléculas secundárias. Que são as moléculas secundárias, são até mesmo as moléculas que nós, humanos, pessoas encarnadas, os físicos, os químicos, categorizaram como moléculas simples, que eles entendem que a partir delas que surgem as outras coisas. Mas nós vimos aqui que as moléculas, as nossas moléculas definidas como moléculas simples, são secundárias ao elemento primitivo, ao fluido universal. Mais variáveis para as moléculas secundárias, que não são mais que aglomerações das primeiras. Porque o que chamais molécula está ainda distante da molécula elementar. Com isso, a gente encerra aqui esse tópico que fala sobre propriedades da matéria. Então, vamos recapitular um pouquinho. O que é matéria? Para a concepção dos físicos, matéria, qualquer coisa que possui massa, ocupa espaço e está sujeito à inércia e ao movimento, né? Então, matéria para nós, aqui no nosso plano físico, ela é limitada. A nossa concepção de matéria é limitada, porque se aplica somente naquilo que tem massa, que sofre ali uma manipulação, que tem um peso, que ocupa um espaço dentro das nossas percepções físicas. Então, matéria, para nós, é tudo aquilo que é perceptível a nós mesmos, a nossa matéria física, a nossa constituição. Agora, matéria para os espíritos é tudo aquilo sobre o qual o espírito exerce a sua ação, como vimos. Então, vamos definir aqui, eu falei que existem 3 tipos de matéria. Mas vamos recapitular falando das 2 matérias primeiro. A matéria ponderável e a matéria imponderável. Matéria ponderável é tudo isso que forma o nosso mundo. Os planetas, os nossos corpos, a natureza, os animais, os elementos, água, fogo, né? Terra, ar, os elementos das moléculas, o oxigênio, o hidrogênio, o carbono, tudo isso faz parte de uma matéria ponderável. Até as moléculas, né? Até os átomos, os prótons, os nêutrons, que têm uma composição diferenciada, também são matérias ponderáveis. Agora, matéria imponderável é tudo aquilo que constitui, que forma o mundo dos espíritos e também forma o perispírito. Como vimos, o perispírito não é imaterial. O perispírito é uma matéria. Assim como o nosso corpo físico guarda o nosso perispírito, nosso espírito, o perispírito, lá quando estamos em estado de desencarne, o perispírito também é um corpo, também é uma vestimenta que modela, que dá sentido ao espírito. O espírito exerce uma ação sobre o seu perispírito e também sobre os fluidos do ambiente, os fluidos da natureza, os fluidos, nossos fluidos dos encarnados. Os espíritos exercem uma ação sobre tudo isso. Os espíritos exercem uma ação sobre o seu perispírito, sobre os fluidos da natureza e sobre os fluidos dos encarnados. Fazendo o quê? Uma manipulação para estar empregando um movimento, uma força, tudo isso que vai estar movimentando algo, tá?
Então, essa matéria imponderável é tanto o próprio perispírito, quanto a construção, a formação das colônias espirituais, porque elas ocupam um espaço, sim, só que é algo moldável, algo plástico. Não é como o nosso tipo de ocupação. Por quê? O que acontece? Eu construí uma casa. Se eu quiser mover essa casa, eu não vou conseguir. Eu vou ter que derrubar essa casa para poder aproveitar esse espaço, ou então construí-la em outro lugar. Agora, no mundo dos espíritos, se tem uma colônia localizada em determinado lugar, ou um poço de socorro, é possível estar sofrendo alteração, estar sofrendo alteração de lugar, mover essa colônia, mover um poço de socorro, como André Luiz traz um exemplo, né, sobre, lá no livro Hebreus, a Vida Eterna, no posto de socorro de Fabiano, né, que ela ali faz sempre uma mudança de lugar, sem sair de um lugar para ocupar outro lugar, porque é preciso fazer uma renovação do ambiente ali, né? E aí ele relata a chuva de fogo para poder purificar o local após a saída, o transporte dessa colônia para um outro ambiente, para estar recomeçando, entre aspas, não é recomeçando do zero, mas sim dando continuidade a um trabalho já existente há décadas, mas com fluidos renovados, com forças renovadas, com o ar mais purificado. É preciso fazer essa realização. E com isso, nós percebemos a diferença entre o mundo espiritual e o mundo físico. O mundo físico, ele não é plástico. Quando eu falo plástico, eu digo moldável. Por exemplo, eu tenho este meu corpo, essa aparência. Pela minha vontade, eu não posso mudar o meu nariz. Se eu quiser mudar o meu nariz, eu vou ter que fazer uma cirurgia, certo? Agora, no plano espiritual, isso é possível, estar moldando o seu corpo. Porque espíritos podem estar assumindo, espíritos maduros podem estar assumindo um corpo de uma criança. E espírito, um corpo que eu digo, uma aparência, tá? A aparência de uma criança. Pelo seu pensamento, pela sua vontade, é possível fazer essa alteração. Tem um relato, agora eu não me recordo em qual livro, mas em que uma criança tinha um amigo espiritual que se apresentava a ele como criança também. E eles estavam sempre brincando. E chegou uma certa idade desse encarnado em que o espírito chegou para ele e falou, né, como criança, agora eu preciso dar continuidade à minha caminhada em outro lugar. E depois ele se transforma em um adulto, né? Se transforma em um adulto e vai seguir a sua caminhada. Ele recebeu permissão para estar na companhia dessa criança até determinado momento, até determinada idade. E por que ele se apresentou como criança? Para ser mais fácil a comunicação entre eles. Não é muito interessante isso? Pois é. No livro, deixa eu só me recordar aqui, no livro Libertação, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, também vem nos trazer um exemplo muito interessante, em que eles, quando André Luiz, acompanhado de outro irmão benfeitor, vão até uma colônia do umbral para estar recebendo ali uma autorização, para estar acompanhando uma determinada família que estava sobre o domínio desses espíritos desencarnados que chefiavam uma colônia umbralina. Chegando lá, eles participaram de um movimento, de uma reunião em que um espírito malfeitor, né, ainda ignorante, ele manipulou um desencarnado para que ela, né, era uma mulher, se transformasse em um lobo, aproveitando o seu remorso, que enquanto encarnada ela como mãe, não foi uma boa mãe, ela acabou
fazendo algumas escolhas erradas, né? E ali ele aproveitou aquele remorso, aquele sentimento desse espírito desencarnado, manipulando ali o seu pensamento por meio da indução, e ela, sofrendo essa indução, acabou moldando o seu perispírito para o formato de um lobo, uivando, chegando ao uivar, né? Por que eu trouxe esses dois exemplos? Para estar exemplificando, justamente, está qualificando a matéria do perispírito. Por que ela é imponderável? Porque, como a gente viu, ponderabilidade é a qualidade ponderável, isto é, do que se pode pesar. O perispírito e o mundo espiritual, a colônia, não se pode pesar. Ela ocupa espaço? Sim, ocupa. Pode estar fazendo a alteração de lugar? Sim, pode. Justamente por ter qualidades, atributos diferenciados da nossa matéria física, certo? E, por exemplo, outro exemplo aqui sobre essa moldagem do perispírito, né? Se aqui eu sou aqui no mundo carnal, né? Eu encarnada, sofro um acidente, fico sem as pernas, ao desencarnar, eu posso estar recompondo as minhas pernas por meio do meu pensamento, por meio da minha vontade. Porque o que sofreu essa amputação foi a minha matéria. E eu não posso fazer com que os meus membros renasçam. Mas como o perispírito é diferente, pode estar fazendo sim essa manipulação. No livro Missionários da Luz, também conta algo muito interessante, no caso do Segismundo, em que ele precisava reencarnar, e quando os irmãos benfeitores foram levá-lo para estar fazendo a ligação, né, do seu perispírito ao da mãe, ele sofreu ali uma manipulação plástica também do seu perispírito, em que ele foi reduzido. Olha que interessante. Todos passam por esse processo? Não, não todos. Mas o caso dele foi trazido por André Luiz sobre isso. O que foi reduzido que eu falei? Ele foi tomando forma de um bebê. Então, ele adulto entrou em uma câmara que fez esse processo de manipulação do seu perispírito, porque ele, enquanto espírito, ele sozinho não conseguiria fazer essa manipulação que era necessária para o seu caso, para o seu resgate. Então, ele foi ali introduzido em uma câmara que fez essa manipulação do seu perispírito, fazendo com que ele tomasse o corpo, ou seja, a moldagem, ele desencarnado, fazendo a moldagem de um bebê para ser acoplado ali à mãe. Não estou falando que dois corpos estão ocupando, dois espíritos estão ocupando o mesmo corpo, não, tá? Está acoplado é diferente de estar dentro do corpo, porque não é dessa forma que acontece, nós sabemos muito bem. Bom, já são 8h52, já está chegando o momento, né, do encerramento, e eu quero abrir para a pergunta. Alguém tem alguma pergunta para estar fazendo acerca das propriedades da matéria? Vamos ver quem está online aqui. Ademir Carlos, Ademir Pereira, Alcineia, Sheila, Cotinha, Deuclécia, Fabiola, Gilda, Inês, Ione, Joel, Joilza, Laís, toda a sua família, com certeza. Estou vendo aqui na tela do lado. Laura, Netinho, com certeza Marco Antônio, né? Também junto ali, né? Vanilza, Neide, Odaí, Rosilane, juntamente com o tio Zezinho. Será que Tainá está assistindo? Silvana, Simone,
Lana, Sônia, Tânia, Tereza. Muito obrigada por vocês estarem aqui, né, participando do nosso estudo. Alguém tem alguma pergunta? Inês falou essa palestra, só revendo com calma. São muitas informações para a gente estar compreendendo. Esse capítulo realmente, os primeiros capítulos, né, do Livro dos Espíritos, que é a primeira parte, a segunda parte, ele vai estar fazendo um estudo mais abrangente acerca da criação, acerca da composição do plano espiritual. Justamente porque Allan Kardec quer compreender esse segundo mundo, esse segundo plano, que ele acabou de descobrir. Antes dele, antes das manifestações espirituais que começaram a ocorrer no seu tempo, na sua época, não se tinha estudo sobre isso, né? Sabia que existiam ali as feiticeiras e tudo mais, mas não sabiam a origem desse poder, que agora nós sabemos, e no qual Allan Kardec qualificou como médium, né? Como um dom mediúnico, uma faculdade mediúnica. Então, realmente, esses primeiros capítulos é mais para esclarecer de onde tudo isso veio. Então, aqui uma pergunta. Cotinha perguntou: quando um desencarnado se apresenta para um médium, é visto o perispírito? Justamente, o que o médium vê é o perispírito. O perispírito, ele está muito além da capacidade do médium de estar vendo, porque o espírito, a gente nem sabe qual é a composição, qual é a sua composição. A gente só consegue, Allan Kardec trouxe também Chico Xavier, Divaldo, Leon Denis, tudo que eles trouxeram após Kardec são estudos acerca do plano espiritual e do perispírito, dessa matéria aqui imponderável. Até mesmo acerca do fluido universal, nós não temos muita noção, muita informação sobre o que é o fluido universal, sobre a sua natureza. Só sabemos que é o que Deus fez uso para estar fazendo as suas criações, criando tanto o mundo espiritual quanto o mundo material. Deixa eu ver outra pergunta aqui. Então, respondi a pergunta, Cotinha. Não temos como, nem o espírito desencarnado, nem espíritos encarnados que são médiuns, consegue estar visualizando um espírito. Só consegue estar, porque o espírito ele só consegue se manifestar fazendo uso de um corpo, que é o perispírito. Pelo menos isso, né, aqui no nosso universo. Não sei em outras dimensões mais evoluídas, em outras galáxias, não sei como acontece. Mas aqui, na nossa realidade, na nossa dimensão, nosso sistema solar, é dessa forma que acontece. Nem espíritos, a gente fala espíritos, né? Mas nem espíritos desencarnados, nem espíritos encarnados conseguem estar visualizando um espírito em sua natureza sem estar fazendo uso do perispírito, que é o que dá forma ao espírito, tá? Até os espíritos glóbulos, né? Os espíritos que se apresentam em uma forma de luz, tá fazendo uso ali de uma matéria para se apresentar, para se manifestar. O fluido universal é a energia? Pois é, energia também é uma matéria ponderável. Também energia, pelos nossos sentidos aqui físicos, energia é algo que é ponderável, é algo material. E o fluido universal, ele é imponderável. Ele não tem ali uma composição física que a gente consegue estar percebendo, consegue estar entendendo, tá? A gente pode até fazer uso dessa palavra, mas não em sua totalidade, não na totalidade do que significa a energia, mas sim, da mesma forma que a gente fala que espírito é energia,
A gente pode estar falando que o fluido universal é uma energia. Mas, se for lá pegar, se for querer dar uma explicação por meio do dicionário, por meio da terminologia, eu não posso falar que o fluido universal é energia, que o espírito é energia. Então, como os espíritos sempre falam para Kardec, é tudo uma concepção, é tudo um vocabulário. Vai depender do que você está alcançando como ideia. Porque aqui, nós encarnados leigos, usamos a palavra energia para estar categorizando algo como uma força iluminativa, como um poder. Se eu for aplicar a palavra energia com essa concepção de ser um poder, de ser uma força, eu posso até estar utilizando esse vocabulário sim. Mas se eu for estar entendendo energia como os atributos que a física dá, explica, aí não, né? Não tem como. Não é dessa forma. Mais alguém tem alguma questão, mais alguma pergunta? Então, mais uma vez agradeço pela presença de todos aqui e que possamos ter uma noite de muita paz, de muito conforto espiritual, que o estudo de hoje possa ter clareado um pouquinho mais sobre essa ideia de matéria imponderável, matéria ponderável, sobre a construção do nosso mundo por Deus, né? Tanto físico quanto espiritual. Realmente, como muitos estão aqui comentando, é um estudo para estar se fazendo com frequência e com muita dedicação para estar entendendo, porque é um conhecimento que deve transcender a tudo aquilo que a gente tem como conhecimento aqui do plano físico. Porque para a gente estar falando de algo que foge à nossa realidade material, o que acontece? Nós, ao mesmo tempo que temos que fazer o uso do nosso vocabulário material, temos também que dar emprego a essas palavras, a esse vocabulário diferente, para estar percebendo de uma forma mais universal, de uma forma mais abrangente, estendendo completamente o sentido de tudo isso, né? Então, vamos encerrar o nosso estudo de hoje. Que todos possam ficar na santa paz do nosso Senhor Jesus. Agradeço mais uma vez pela presença de vocês. E agora eu vou colocar a nossa música de encerramento e logo após a nossa oração também. Muito obrigada, que assim seja. Hoje eu despertei tua essência em mim, tua luz me guiou, levantei e sorri, tua voz me aqueceu, de joelhos pedi, me entreguei e orei, por minha cura florir. Num toque de fé, tudo se transformou. Onde existe a dor, teu amor restaurou. Num toque de fé, aprendi a crer em ti. Descansei e esperei teu poder reluzir. Num toque de fé, tudo se transformou. Onde existe a dor, teu amor restaurou. Num toque de fé, aprendi a crer em ti.
Descansei e esperei teu poder reluzir. Obrigada, Senhor, por de mim se lembrar, espargir tua luz e minha alma curar, ao poder te tocar. E assim, querido Mestre Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por essa imensa oportunidade de termos conseguido nos reunirmos em teu santo nome, de ter participado, Senhor, de mais um estudo junto dos nossos irmãos, cada um em sua casa, mas todos juntos no mesmo ideal, no mesmo objetivo. E assim, Jesus, nós sabemos, Senhor, que as vibrações se fortalecem como um elo, Senhor, numa corrente que fica mais forte. Então, Jesus, nós te pedimos, Senhor, que nessa noite o Senhor possa visitar todos os hospitais, possa chegar, Senhor, a cada irmão que estiver lá internado, que eles possam receber, Senhor, o teu amor, o teu carinho, que de alguma forma, Senhor, eles percebam a tua presença, que eles possam se emanar, Jesus, das vibrações positivas. E assim, eles terem esperança em dias melhores. Que a tua paz, Jesus, possa invadir a todos nós, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada por tudo, Senhor. Que assim seja.